tema da nossa celebração de Natal é tudo se cumpriu. Observe o que está escrito, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Olha, Deus disse sim para você. Você está aqui porque Ele disse sim. Sim, eu digo sim para você. Ele tem um interesse extraordinário na sua vida, na sua existência. Ele deseja nascer, brotar dentro de você. Ele espera que o seu coração seja tal qual manjedoura para acolhê-lo, recebê-lo, seja um receptáculo permanente de Cristo Jesus. Sinta Jesus vivo dentro de você. É Ele que leva você para a vida. Paulo então escreve na sua carta aos Coríntios: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Ele disse sim, porque por isso também por meio dele se diz o amém, palavra aramaica poderosa, afirmativa, que no encerramento de cada oração nós dizemos assim seja. Ele é o amém. Ele é a confirmação da graça da nossa vitória para a glória de Deus por meio de nós. Vamos vivendo, respirando as promessas de Deus. Ele disse sim para você. Ele disse sim por intermédio da sua palavra. O autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, carta aos Hebreus 10, 23, diz: guardemo-nos firmes à confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, é fidedigno. Viajando agora para os tempos, para os dias de Moisés e Josué, seu sucessor, Josué 23, versículo 14. Josué 23, 14. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem que de todo o coração, de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, o seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Nós vamos sair desse culto mais do que nunca firmes na promessa, firmes na palavra. É maravilhoso saber que nós seguimos e lemos um livro inerrante com promessas infalíveis, eficazes, medicinais, poderosas, transformadoras. Ler a Bíblia e se deleitar na palavra, saber que o nosso Cristo está vivo e que de todas as religiões o único fundador está vivo pelos séculos dos séculos, é o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que outras religiões não entendem como é que um Deus se fez homem, um Deus com um plano perfeito. Jesus é o plano perfeito do Senhor Deus do universo, o Criador. E Jesus decidiu: tá bom, eu tenho um plano. Se o homem falhar, eu tenho um plano. Eu vou fazer, eu vou enviar o meu próprio filho, e ele vai nascer de uma família, e essa família vai ser um paradigma para outras famílias. Maria, José, Jesus, depois os seus irmãos. E Jesus ali no seio. Jesus, nossa referência suprema. Jesus, a razão da nossa vida, da nossa existência. Quando Jesus se torna o dono do seu coração, o dono da sua vida, as coisas vão se ajeitando dentro de você. O vazio existencial vai embora, porque quando Jesus entra, Ele começa a preencher sua vida. Cristo satisfaz, Cristo é a resposta para as inquietações. Eu tenho muitas dúvidas, pregador, eu tenho muitas dúvidas, pastor. Jesus entende você, e Ele não te rejeita por isso. Ele te acolhe, Ele te ampara, Ele te entende, te ampara e te acolhe, porque Ele tem o melhor para você sempre. Esses dias eu estou falando sobre a síndrome
do final de ano, de tantas síndromes. A síndrome do pensamento acelerado, mas a síndrome que os especialistas estão chamando de desembrite. A desembrite é aquela síndrome que se desencadeia no final de ano, porque normalmente as pessoas, em vez de focar naquilo que foi positivo, naquilo que foi bom durante o ano, não, elas focam só no que foi negativo, que foi prejudicial para a sua vida. Não é inteligente a gente ficar focando nas coisas negativas, nas coisas que não deram certo, nas frustrações, nas decepções, porque isso adoece. Você tem que focar naquilo que foi bom. Tudo bem se você não conseguiu bater todas as metas que você prometeu que realizaria de 2022 para 2023, tudo bem. Não se exija demais, não se cobre demais, você é humano. Você é um ser humano. E o Senhor te entende por isso. Então agradeça. Agradeça pelo que você conquistou. Você conseguiu chegar até aqui, graças a Deus. Foque naquilo que foi positivo durante o ano. Celebre pequenas, médias e grandes conquistas. Agradeça a Deus. Porque se você direcionar o seu cérebro só porque foi negativo, só que foi ruim, o seu cérebro vai entender que você tem que ser assim, focar naquilo que não foi bom. Mas nós precisamos treinar o nosso cérebro para ter a percepção certa, para ter a leitura certa. E que tal você povoar o seu cérebro com as promessas de Deus? As promessas de Deus é um tônico para a nossa vida, para a nossa alma. As promessas de Deus servem como um lenitivo, um combustível para a nossa fé. As promessas de Deus são tal como um fertilizante de esperança. O fertilizante da esperança vai desenferrujando tudo, a alma vai lubrificando o espírito e vai limpando, purificando, fazendo uma asepsia nos porões da nossa existência. E que bom viver a promessa, viver a palavra. Nós estamos vivos, nós sobrevivemos à pandemia, nós temos uma família. Não é perfeita, mas é a nossa família, é o nosso porto seguro. E nós nos amamos, nós chegamos até aqui e nós vamos cruzar esse ano para o ano novo de mãos dadas. Firmes na palavra, firmes na promessa. Amém? Tudo se cumpriu. Vai se cumprir. Mas pastor, por que não se cumpriu algumas coisas na minha vida? Calma. Deus tem trabalhado a sua vida. A minha preocupação é com você. Como você está nessa travessia? A minha preocupação é que leitura você está fazendo de cada contexto, de cada situação. Não tire conclusões precipitadas sobre Deus. Não desconfie da Bíblia. Jamais desconfie do seu Deus. Nada pode ser mais triste do que uma pessoa que um dia estava enferma e foi curado, e depois da cura virou as costas para Deus. Nada pode ser mais triste de uma pessoa que estava numa provação, numa escassez, numa luta muito grande, venceu, prosperou. Quando a prosperidade chegou, em vez de servir a Deus com mais entusiasmo, com mais fervor ainda, não, virou as costas para Deus, esfriou na fé, esqueceu de tudo que o Senhor fez na sua vida. Não deixe isso acontecer. O apóstolo Paulo fala sobre Demas. Era uma pessoa de dentro da igreja, mas ele escreve com tristeza: Demas amou o mundo e abandonou a fé. Era muito triste um relato de alguém que era um irmão da igreja, mas preferiu o mundo. E os sinais estão aí, mais eloquentes do que nunca. Pandemia, terremoto, guerra em Israel. Jesus está às portas. Tudo se cumpriu e vai se cumprir. Eis que breve venho. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa. A coroa é tão preciosa.
O inimigo quer roubar tua coroa. Mas você não vai deixar que isso aconteça. Amém? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. E eu concluo com essa promessa. Primeira carta de João 2, 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna. O dia da sua coroação vai chegar. O cristão passa por lutas, passa por provas, enfrenta os desafios, mas ele sempre foca no seu chamado maior. O seu Shedd costumava dizer: antes de você ser brasileiro, maranhense, ludovicense, paraense, você é cristão. Você não pertence a esse mundo. Você é um peregrino. Você está aqui de passagem. Logo, logo estaremos juntos com Ele na Jerusalém celestial, caminhando por ruas de ouro e recebendo finalmente a vida eterna. Persevere. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje nós estamos aqui na casa do pão. Foi enfatizado pelos nossos diáconos que me antecederam. Estamos na casa do pão. Nós cantamos sobre o pão da vida, que é o Senhor Jesus. Ele sacia a tua fome de felicidade. Ele sacia a sua sede de paz. Hoje Ele está descedentando a sua sede. Você pode ter buscado respostas para as suas crises. Você pode ter buscado resposta para os seus dilemas em outros lugares, em outros meios, na psiquiatria, na psicanálise, na psicologia. Mas eu vos asseguro, o maior psicólogo é o Senhor Jesus. Ele te ama, Ele te entende, Ele te acolhe e Ele te recebe com amor. Ele te abraça, Ele te perdoa, Ele te restaura. Não termine esse ano sem a reconciliação. Não termine esse ano sem aquecer o seu coração. Eu quero recomendar a todos que ainda não baixaram o Brasil Paralelo. Eles estão com especial de Natal. Gente, que especial de Natal. Estou assistindo com a minha família, eu assisti 2 episódios. Vamos assistir o 3º hoje após o culto. Que episódio lindo, histórias de graça, de superação. E uma das coisas que falaram nos 2 primeiros episódios é: não deixa o teu coração congelar. O coração tem que estar aquecido. Eu pergunto, o seu coração está aquecido por Jesus hoje mais do que nunca? Meu coração está aquecido. Eu me lembro que lá no caminho de Emaús, os 2 discípulos, no sentido contrário do amanhecer, indo para o entardecer, seguem pelo caminho de Emaús. Então se aproxima alguém, lembrando um galileu, um nazareno, e eles começam a falar da tristeza que eles estavam. Você não está sabendo que Jesus Cristo morreu? E aí Jesus começa a falar ao coração deles. Eles estavam tão depauperados pelo luto, pela perda de Jesus, que eles não reconheceram Jesus. Mas na medida que Jesus caminhavam com eles no caminho de Emaús, diz o texto sagrado que o coração deles começava a ficar aquecido. As palavras de Jesus são espírito e vida e aquece o coração, rompe toda indiferença. E aí quando eles chegam na casa, diz: por favor, já se faz tarde, repousa conosco. Entraram e no momento da ceia, Jesus partiu o pão. Na hora que ele partiu o pão, eles lembraram: meu Deus, era o Senhor.
E Jesus então desapareceu, para mostrar que a nossa vida não deve caminhar para Emaús, não deve caminhar para o ocaso, não deve caminhar para o entardecer, para o anoitecer. Nós estamos celebrando o sentido contrário. Nós estamos celebrando o amanhecer, a estrela da manhã, a bendita estrela da manhã. Os teus amanhãs são de Deus. Um novo amanhã, um novo dia, uma nova história sendo construída por Ele. Vai ser bendita, vai ser maravilhosa. Bendita a graça, inaudita a graça do Senhor Jesus. A graça, ela dá o tom que nos sustenta em todo o processo. O processo eu sei que não foi fácil. Alguns passaram por percalços, por desertos difíceis, solidão, dificuldade. Passaram por tanta coisa, tanta prova. Não foi um ano fácil, mas a graça deu o tom que te sustenta. A graça te bastou, a graça te sustentou. A graça te deu resiliência, fé em indesistibilidade. Eu quero dizer para você, o melhor é o que o Senhor preparou. O melhor sempre é o que o Senhor preparou. Ele já preparou, a mesa está preparada, está tudo preparado. Está tudo preparado e você vai desfrutar desse banquete de bênção, de vitória, de possibilidades que se abrem para você. O caminho para o amor é o caminho da possibilidade em Cristo Jesus. Existe uma beleza em confiar no controle dele. Quando a situação você acha, fugiu do meu controle, eu não tenho mais o controle, pastor, a situação está difícil, o meu filho, minha filha, meu neto, a situação, o negócio, o trabalho, a empresa, quando tudo parece perder o controle, mas saiba, nunca foge do controle dele, do eterno. Ele está dizendo para você, calma, eu estou no controle, calma, minha palavra vai se cumprir. Um dia, o nosso bendito Jesus, a bendita estrela da manhã disse, passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. O que está em vigor, o que está valendo é a palavra dele. Hoje estamos revigorados pela sua palavra, ativados, reavivados pelas suas promessas. Saia daqui hoje povoando a sua mente com as promessas. Gente, quer ver uma oração poderosa? Ore com a palavra, ore com a palavra a partir de hoje, porque está escrito no Salmo 23, porque está escrito no Salmo 91, porque está escrito no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Receba um novo cântico, um novo ano, um novo cântico do Senhor no seu coração. Então, gente, confie entre a fé e a razão. Escolha, eu confio na palavra, eu creio nas promessas. São duas asas que Deus te dá, fé e razão. Ah, gente, deixa Deus trabalhar. E na medida que você vai lendo a palavra, sabe o que acontece? A palavra é a espada que vai esculpindo o teu cérebro. O teu cérebro agora é crente, o teu cérebro é cristão. O teu cérebro tem que ter as marcas da palavra. Deixa a palavra esculpir o teu cérebro, e você vai ter saúde mental, saúde espiritual, você vai ter saúde física, se você estiver lendo esse livro medicinal. Amém? Glória a Deus. Dezembro é o mês da Bíblia. Se apegue-se à palavra, apegue-se à promessa. Mas se Ele prometeu, tudo se cumpriu. Amém? E eu creio, 2024, promessas de Deus vão se cumprir na vida de muita gente aqui, de muitos jovens, de muitos homens, mulheres. As promessas de Deus se cumprindo. Quando o processo estiver difícil, quando você estiver dizendo, eu já não aguento mais, relembre a promessa, relembre a palavra. Isso vai ser um alento para o teu coração. Isso vai te dar mais força e mais energia. Aguenta firme, porque vai se cumprir. Amém? Glória a Deus.